Continuamos o cenário político. Nesta terça-feira estamos recebendo o vereador Genilson Alves. Genilson Alves do PROS e é líder governista também. Vamos mandar nossa pergunta para ele. Você tem a possibilidade também de conversar com o vereador no cenário de hoje, Twitter, Instagram e tem também o WhatsApp 8802-8979. Dando sequência aqui, tem informação direto de Brasília. O Centro Especializado em Reabilitação de Mossoró, o CER, recebeu o credenciamento do Ministério da Saúde nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Alisson Bezerra. O gestor lembrou que, ao assumir a gestão, iniciou os trabalhos para equipar a unidade e, com o credenciamento, poderá garantir a ampliação dos serviços e o início dos atendimentos. Participaram da reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, Bonina Almeida, assessora do Ministério da Saúde, e Fabrício Vasconcelos, que é o coordenador de assuntos orçamentários. Pelo município também participou o secretário municipal de Administração e Planejamento, o Cadson Eduardo. Informação muito positiva, Carol. Pois é, tá aí. Essa informação realmente, como o Vanúvio diz, é extremamente importante e é interessante porque esse é um assunto que já vinha sendo falado há muito tempo. Olha, no dia 14 de outubro de 2021, essa data, não, 8 de outubro de 2021, a vereadora Marleide Cunha apresentou um requerimento à mesa diretora da Câmara Municipal pedindo um agendamento de audiência pública para discutir o funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação e a sua habilitação no Ministério da Saúde. Então, era um assunto que vinha sendo muito cobrado pela população, por parlamentares realmente, e essa habilitação, ela não diz respeito diretamente à presença do prefeito Alisson em Brasília. Ele está lá, está com uma semana de agendas lá e vai, entre outros assuntos, ali pedir celeridade em relação à liberação da verba para o anel viário, aqui da BR-110, BR-304, mas aproveitou aí a deixa para agilizar e conseguir ali fazer essa formalização, essas imagens desta habilitação pelo Ministério da Saúde do CER, aqui de Mossoró. Então, já aconteceria, pois já existia diligência do Ministério da Saúde com a necessidade de alguns cumprimentos por parte da Prefeitura para conseguir essa habilitação, que era uma necessidade. O município de Mossoró precisava e estava sem um atendimento por falta de estrutura e também por falta dessa habilitação. Vereador Genilson Alves, o que é que vinha já sendo conversado dentro do governismo sobre essa necessidade? A necessidade e os pedidos eram muitos da população, não é isso? Exatamente. Na verdade, o prefeito Alisson, ele está em Brasília, a agenda bem extensa, né? Ele vai também estar buscando os investimentos na infraestrutura, inclusive a iluminação do anel viário, né? O anel viário dos abolições, que é uma luta também, como também essa questão da saúde. Nós sabemos que os investimentos na saúde priorizou no ano de 2021. A previsão, a lei federal manda o município investir 15% do orçamento, da receita específica para saúde. O município de Mossoró investiu mais de 34% em saúde no ano de 2021. Eu acredito que esse ano de 2022 nós vamos se aproximar desse número. Como no ano de 2021 nós não atendemos o investimento na educação, que a lei federal manda investir 25%, eu acredito que esse ano de 2022 nós vamos atender a lei federal, que é os 25% para investimento na educação, como a gente pode chegar à lei Nina Rebouças, que é 30% do orçamento investido na educação. São pontos que já estão sendo trabalhados, já estão sendo construídos, mas é como eu digo, para que Mossoró possa realmente trazer bons resultados, construir um caminho e levar dignidade para o povo de Mossoró, nós temos que ter parcerias. Parceria com o governo do estado, parceria com a Assembleia, parceria com o governo federal. O estado do Ceará, Carol, para você ter uma ideia, eles têm um conselho lá que é o Ceará 2050, onde todos os ex-governadores, eles passam a integrar esse conselho
e eles passam a ter uma representatividade ativa para que as suas iniciativas, os seus projetos, eles não sejam enterrados. Eu acho que é isso que nós temos que construir em Mossoró, é isso que o governo do estado também tem que construir para que as belas iniciativas não sejam enterradas com o novo governo. Porque muitos governos trazem novas metodologias, trazem um novo formato, mas tem aquelas grandes ideias que, infelizmente, foram investidos muito tempo, muito dinheiro, mas acaba sendo enterrado porque o novo gestor vem com uma nova visão. Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre a fala do vereador na entrevista, dizer que existem várias emendas que foram aprovadas no ano de 2021 que estão sendo executadas. Elas estão sendo executadas. Tem algumas que ainda não estão sendo executadas, mas quero esclarecer que até o final de dezembro, até o dia 31 de dezembro, tem como ser direcionado essas emendas. Então, assim, não estou dizendo aqui, não, já era para ter cumprido em janeiro. Nós temos que ver, deixar muito claro que emendas impositivas, elas é o primeiro ano que nós estamos trabalhando, né? E muitas emendas dessas já estão em plena execução. Emendas que ainda não foram, o prefeito tem até dezembro para avançar. E eu já busquei algumas informações com algumas secretarias e, infelizmente, tem algumas emendas que não foram ainda, não houve o avanço porque ainda falta a apresentação de alguns documentos em específico para que possa respeitar as regras, né, da legalidade para que possa essas emendas avançarem. Que emendas são essas, vereador, que já foram aplicadas? Olha, nós temos emenda no orçamento, inclusive na discussão desse orçamento, agora que nós estamos discutindo, que foi aprovado o calendário, já houve uma audiência pública, inclusive com o secretário que era o da pasta, que agora ele já migrou para uma outra pasta, mas ele esclareceu lá detalhadamente as emendas que já estavam sendo executadas, né? Então, para você ter uma ideia, são 296 emendas que nós estamos discutindo agora, 296 emendas. No ano de emendas aprovadas, nós tivemos vários. Então, não tenho como definir uma por uma, mas quero deixar muito claro que emendas relacionadas à infraestrutura, à saúde, muitas delas, a maioria já estão sendo executadas. Vereador, em relação a essas emendas para as instituições, né, em sua fala também, uma parte que terminou não entrando na reportagem que a gente apresentou no bloco anterior, o vereador Tony Fernandes afirma que já houve um entendimento do STF que definiu que 50% das emendas dos vereadores são livres ali para serem apresentadas independente da destinação. Em Mossoró, houve essa definição aí dos 30% para as entidades não governamentais. O que o senhor fala sobre isso? Existe uma ilegalidade em relação ao assunto? Olha, esse assunto já é um assunto que já foi discutido ainda na LDO, né? Houve uma discussão ampla. E dentro do LDO, a formulação da LDO foi formada dessa forma. Então, nós não discutimos esses pontos no orçamento, porque já existe uma previsão na LDO. Então, eu acho que se tivesse que questionar esse ponto em específico, ele deveria ser discutido, judicializado a LDO, que foi onde protagonizou, né, essa discussão dos 30% e os 70%. Vereador, tem também uma questão que é muito polêmica dentro dessa situação orçamentária que está em debate, que é com relação à possibilidade de uso do executivo, né, desse orçamento, uso livre, né? Como é que o senhor observa essa situação? Porque em alguns poderes, por exemplo, a Assembleia Legislativa, essa mudança pode ser até 10%, 15% no máximo estourando. Aqui em Mossoró,
existe ali a possibilidade de manuseio total, é isso mesmo? Por parte Inclusive, essa é um questionamento, existe uma emenda para suprimir justamente esse ponto, né, do teto do remanejamento ali definido na LOA. Olha, primeiramente, só corrigir a palavra que você protagonizou, né? Protagonizou. Então, diante desse ponto de vista, por exemplo, eu já fui líder da oposição, estou na condição de líder da situação, já estou no meu 3º mandato e sempre os gestores passados utilizaram desses 25%. Então, não é 100% livre, são 20% que inclusive, foi o teto que colocado ainda na LDO desse ano. E é tanto que eu disse que não, vamos deixar 100%, não. Vai fixar em 25% para essa questão de remanejamento. Então, isso já foi discutido ainda na LDO. Mas eu quero deixar muito claro uma observação. Se nós analisarmos os 30 últimos anos de gestores que já passou, que na verdade perpetuaram a vida toda no poder, sempre eles trabalharam com 25%, né? E ainda tiveram dificuldades. A gestão do prefeito Alisson, ele quando assumiu a prefeitura, ele apresentou ao povo de Mossoró, inclusive, a situação de calamidade, porque existia um débito, não apenas dos 4 anos de Rosalba, mas um débito de longas gestões, de quase 1 bilhão, 800 e tantos milhões de reais. Então, chegando ter um déficit, né, nos cofres públicos de uma folha maior do que o orçamento que nós estávamos trabalhando no ano de 2021. Então, já houve uma amortização por parte desse débito, ainda no ano de 2021, e o ano de 2022 nós estamos amortizando outra parte desse débito. Então, quer dizer que Mossoró ainda não existe débito? Existe porque a conta herdada, a dívida herdada das gestões passadas é muito grande. Para você ter uma ideia, é maior do que o orçamento que o prefeito Alisson trabalhou no ano de 2021, que foi o orçamento aprovado no ano de 2020. O orçamento aprovado no ano de 2020, ele foi muito menor do que o débito deixado pelas gestões anteriores. Para você ter uma ideia, Carol, era mais de 240 milhões de débito com a Previ. Nós tínhamos aí parcelamento, reparcelamento da Previ. Nós tivemos parcelamento que a gestão passada fez da Previ de 200 meses. Nós tivemos parcelamento de 60 meses, de mais 40 e poucos meses, e quando passava 8 meses sem pagar, reparcela. 1 ano sem pagar, reparcela. Então, estava virando uma bola de neve. Não era uma bola de neve comum, não. Era uma bola de neve gigante de dívidas. E desde quando o prefeito Alisson assumiu, mantém totalmente os repasses da Previ em dia. Então, hoje é um respeito com o servidor. Hoje a gente pode ter uma certeza que, se continuar nesse ritmo, todos os servidores públicos municipais vão poder gozar desses benefícios hoje que está sendo respeitado pela gestão atual. Então, pode buscar o sindicato que todos os repasses, patronais, todos estão pagos rigorosamente em dia. A gente tinha muitas dificuldades, e sem contar que folha de pessoal, antes pagava o básico no mês vigente pagava as vantagens, né? E isso de forma parcelada. Hoje não. Tanto o básico como o principal, as vantagens, todos recebem dentro do mês. Mas eu quero voltar ainda também para a oportunidade do orçamento. Já estou vendo que o tempo está bem limitado ali, né? Mas eu quero entrar nessa esfera do orçamento, que é porque a população precisa entender como funciona a questão do orçamento, porque muitas vezes o vereador ele tem boa vontade, tem boa intenção de direcionar investimento para aquela comunidade, para resolver determinados pontos, mas muitas das vezes ele retira dinheiro de pessoal, de custeio, de empréstimo, e isso é vedado em lei federal. Então, como é vedado em lei federal, nós não podemos cometer esse tipo de irresponsabilidade. Inclusive a lei 4.330 de 64. Então,
Então, existem várias restrições a nível federal que nós não podemos. Imagine, nós temos 200 milhões para pagar pessoal e o vereador vai lá, vamos supor, cada vereador tira 1 milhão para atender determinadas situações. Quando um tira 1 milhão, o outro tira quando você vai lá, são 23 milhões. Como é que vai pagar a folha de pagamento? Isso é a mesma coisa que você ter um orçamento da sua casa e você tira 500 para a luz, 500 para a água e cadê a feira? Né? Levando em consideração um salário mínimo que, infelizmente, a maioria da população sobrevive sob o salário mínimo. A gente vai voltar a falar sobre Lula no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.